Buenas, meus amigos. Sou Paulo Roberto Vargas, tradicionalista, declamador. Estou aqui à frente das oficinas do CTG Tapera Velha de São Leopoldo, neste projeto A Cultura Gaúcha em Destaque. O CTG Tapera Velha, que é um ponto de cultura do Rio Grande do Sul, com este projeto desenvolvido online, onde temos os vídeos e as lives às quintas-feiras. Para quem não participa ainda, entra lá na página do CTG, se inscreve, é gratuito. Quem gosta também de música, de violão, violino, gaita, danças gaúchas, tem todos os dias lá, entra lá, se inscreve e participa deste projeto tão bacana que o CTG está desenvolvendo. Nossas oficinas de poesia, né? Já fizemos alguns vídeos falando sobre declamação, a escolha do verso, a memorização, dicas de como memorizar para facilitar na hora da interpretação. Fundamentos da voz foi o último vídeo que nós fizemos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre expressão. A expressão facial, expressão gestual e a postura cênica. Ok? Quem tem dúvidas sobre os vídeos que já passou ou não pôde assistir, tem lá dentro da página do Facebook do CTG, tá? E também nas lives pode participar às quintas-feiras, fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas. Dentro do possível a gente vai tentar estar respondendo. Sobre expressão facial. Expressão facial é o que nós chamamos de máscara. Está diretamente ligado ao tipo de texto que nós escolhemos. Se escolhemos um texto romântico, vai nos exigir uma expressão facial mais amena. No entanto, se o nosso texto for épico, se o nosso poema for épico, um rosto mais grave, mais sério. Agora, se for um texto humorístico, vai nos exigir uma expressão mais aberta, mais suave, certo? E assim por diante. Deve sofrer variações durante a interpretação, sendo de acordo com cada momento do texto. Porque também não quer dizer, se o nosso texto for alegre, um texto humorístico, que nós vamos iniciar sorrindo e vamos ir até o final do poema sorrindo. Vai ter certas partes que vai exigir uma mudança na nossa expressão facial. Isso tudo cabe no que nós já falamos antes, na hora da escolha do verso, que nós vamos estudar, vamos entender principalmente as metáforas, né, para colocar uma boa expressão facial adequada a cada parte do poema. A expressão facial é um dos principais elementos de interpretação. É com o rosto que o declamador expõe seu emocional. A utilização correta das expressões está condicionada diretamente à boa compreensão do poema por parte do intérprete. Voltamos lá naquela aula onde nós já comentamos que precisa estar bem entendido todas as partes e todas as palavras do poema. Aí vai facilitar na hora de colocarmos a nossa expressão facial. Se este não compreender o poema, se o declamador não estiver com o poema totalmente entendido, né, não vai poder transmitir a mensagem poética através da representatividade emocional da face, certo? Porque a gente fala com o rosto, com as sobrancelhas, com o olhar. Isso tudo está na nossa expressão facial. E principalmente, né, com os lábios, fazendo um sorriso, fazendo uma expressão mais triste, ok? Então a expressão facial vai pegar todo o nosso rosto, onde nós vamos tentar transmitir a alegria do verso, a surpresa, com os olhos, com a sobrancelha, certo? Mas antes, para isso, temos que entender bem o poema, entender cada parte, cada metáfora, o que vem nos dizendo. Aí sim,
vamos conseguir colocar uma boa expressão facial. Como eu já comentei, todos os nossos vídeos, todas as partes que a gente vem comentando todas as semanas estão ligados, para que no fim a gente tenha uma boa interpretação, uma boa transmissão da mensagem. Todos os assuntos tratados é para um grande final de uma boa interpretação. Então, expressão facial, a gente diz que é a máscara, o que nós vamos passar com o rosto, tá? Sendo a alegria, a tristeza, a surpresa, todas as emoções, vamos tentar passar da melhor forma possível com o rosto. Além do que nós já falamos com a voz, colocando ela mais suave, mais grave, ok? Vamos ajudar agora então, estamos falando do facial. Junto com o facial, dentro da expressão, está o gestual. O gestual, como eu já comentei anteriormente, para mim é a parte mais fácil. Eu entendendo o poema, o gesto vai vir apenas para ilustrar. Não é para todas as palavras que tem no verso que eu tenho que fazer um gestual. Não preciso fazer um gestual para o óbvio. Os meus braços e pernas e cabeça, né? Quem está assistindo sabe o que é braços e pernas e cabeça. Eu posso mostrar, apontar, baixar, mas eu não preciso mostrar o óbvio. O gestual é apenas para ilustrar, certo? O gestual, então, são motivos corporais, principalmente com as mãos, usados para auxiliar ou reforçar o entendimento da mensagem que o intérprete quer transmitir. Deve estar de acordo com o texto, assim como todas as outras partes, certo? E nunca exagerado ou repetitivo, ou que passe uma ideia diferente do que está escrito no poema. Deve-se ser mais natural possível, reforçando sempre o mais natural possível, assim como nas outras partes, com a voz, certo? Com o facial, não adianta eu fazer um facial exagerado com bocas e caras, como se diz, né? Que vai ficar caricato. Então, tudo o mais natural possível, brotando da emoção do declamador, tá? Evitando-se os gestos ensaiados. Por isso que eu disse, o gestual é a parte mais fácil. Ele vem para ilustrar o meu poema. Mas ele, além de ser o mais fácil, ele pode ser o que nos entrega. Se eu não sei corretamente o que está no meu verso, se eu não estudei ele, eu posso estar fazendo um gestual para cima, para baixo, trocando o que diz no texto, se eu não conheço ele. Então, por isso é muito importante aquela parte de estudar o verso. Vai ajudar e vai nos auxiliar em todas as etapas, certo? A expressão gestual não serve para substituir a palavra, mas para ilustrá-la, ou às vezes antecipá-la, ok? Eu posso estar procurando alguma coisa para mostrar, fazendo com o meu olhar, e o gesto pode estar apontando e depois vem a palavra, lá no alto, ok? Eu posso trazer o gesto primeiro e depois vir a palavra, tá? Um dos principais exageros que percebemos nos concursos de declamação é usar a gestualidade para o óbvio, certo? Isso é o que eu comentei antes, deixando a interpretação suja, tá? Como eu falei, eu sempre uso isso. Braços e pernas e cabeça, o sangue que corre nas veias, certo? Então são coisas que é fácil de identificar, que a gente não precisa estar mostrando. O gestual é leve, é prático, é um detalhe que vem em cada verso. O ideal seria, a cada verso, a gente procurar um gestual que fique firme, que mostre bem aquilo que está no poema. Então, o gestual vem apenas para ilustrar, certo? É bom a gente cuidar também quando nós estamos falando no poema de alguma coisa fixa.
certo? É uma história que passa e eu vou falar do galpão, da casa, ou de uma árvore que eu sempre vou lá, né? O velho umbu. Então eu tenho que cuidar para essa coisa fixa eu apontar para um lado, mostrar, e daqui um pouco nós está mostrando para o outro lado, está mostrando para trás. Então o meu gestual, se eu começo falando o meu rancho, a minha casa, e foi aqui neste lado, eu tenho que manter ele fixo. Toda vez que eu retornar, aquela mesma imagem tem que ser para aquele lugar, certo? Tem que cuidar muito. Se eu estou falando numa imagem fixa, para daqui a um pouco não mostrar aqui, depois ali, ou mais perto, ou mais longe, certo? Então são detalhes que tem que ser cuidado no gestual. Então, como eu disse, o gestual é apenas para ilustrar o verso. Ele vem com a emoção e ele é fácil, ele é leve, ele pode vir antes da palavra para mostrar alguma coisa, tá? Facial, gestual e juntando essas duas partes, o facial e o gestual, temos a postura cênica. A postura cênica, talvez muitas pessoas não costumem ouvir, não tenham o hábito de ouvir esta expressão. Ela é o que vemos quando olhamos ao declamador em ação, ou seja, a intenção com o cenário e o palco. A postura cênica é para a gente identificar, para o declamador não ficar com um olhar fixo, apontando sempre para frente, certo? A postura cênica é usar todo o palco. Eu digo que é usar esses 180 graus que eu tenho à minha frente, abrindo os braços, tá? E interagir com o público que está ao lado, com a comissão que está à frente ou mais ao lado, certo? Declamar contando para todos. A postura cênica é o uso do palco, certo? A postura cênica é o que vemos quando olhamos o declamador em ação, ou seja, a intenção com o cenário e o palco. Em concurso de declamação, a postura no palco é fator preponderante para o sucesso da apresentação. Assim como todos os outros pontos, a postura cênica está junto para uma boa interpretação. A presença marcante pode influenciar na percepção subjetiva do avaliador. Como eu disse, se eu fixar o meu olhar num ponto à frente para declamar, isso vai facilitar a minha memória, que dificilmente eu vou esquecer o meu texto, porque eu não vou estar olhando para outras coisas para tirar minha atenção. Mas fica muito robotizado, sem vida o poema, se eu apenas olhar para um ponto e ficar fazendo o meu gestual, mudando o tom de voz, tendo um bom facial, mas eu não estiver interagindo e contando para todos, tá? O declamador deve entrar no palco totalmente relaxado, respirando corretamente, como já falamos. A respiração vai ajudar a não esquecer, vai ajudar na impostação da voz. A boa respiração é fundamental para manter o cérebro bem oxigenado. O intérprete deve postar-se sempre que possível no centro do cenário, ok? A gente tem que achar o melhor local dentro do cenário, tá? De modo que domine a situação. Não adianta eu ficar num canto, virado apenas para a comissão, de costa para o público, tá? Ou virar para o público e a comissão não ter visibilidade do meu facial. Então tem que achar um ponto aonde fique bem para todos que estão assistindo. Mas sempre a preferência é do público, tá? Recomenda-se ficar com os pés levemente afastados, numa posição confortável, com o peso distribuído, o que vai facilitar e manter o equilíbrio. Porque se eu juntar os pés e ficar com os pés juntos numa posição ereta, eu posso perder o equilíbrio num gesto que eu vou fazer um pouco para frente, entende? Então, abre um pouco os pés, isso vai me dar uma base, um apoio e vai facilitar para manter o meu equilíbrio durante toda a apresentação.
Recomendamos não pegar o microfone na mão, não caminhar no palco, nem se deslocar da posição inicial, mesmo que não signifique erro. Pode atrapalhar o declamador no gestual, esconder a expressão, perder o foco do microfone ou provocar acidentes que tire a concentração. Geralmente se usa o microfone no pedestal, fica-se com as mãos livres para facilitar o gestual. Então, se ele está preso à minha frente no pedestal, não tem como eu sair, porque se eu der um passo para um lado, para o outro, a voz, a boca vai sair do microfone e o som não vai sair. Então, por isso que se fica fixo, certo? Já se viu usar microfone de lapela, microfone no rosto, né? Mas isso, se a gente quiser fazer uma interpretação assim para ter mais liberdade no palco, a gente tem que providenciar, porque raramente vai ter disponível este aparelho aonde a gente vai se apresentar, se for um concurso. Agora, se for um festival, uma outra apresentação e a gente combinar antes com a organização para ter um microfone de lapela, um microfone esse de colocar do lado do rosto, tranquilo. Mas também tem que ensaiar porque não é hábito do declamador declamar em movimento no palco. Para que não esbarre em algum objeto do palco, para que não pise no fio e mesmo para que não tire a atenção, certo? Os gestos devem estar de acordo com o texto, sem exageros teatrais. Gestos muito largos ou muito curtos, preso à frente do corpo ou sempre com os braços abertos, também prejudica. O corpo deve entrar em sincronia com as palavras, numa interação entre o intérprete e o poema, né? Reforçando, para todas as partes tem que ter um bom senso, nada de exagero, o mais natural possível. O declamador deve usar uma postura cênica para chamar a atenção para o texto, não para os seus atributos pessoais. O abuso de indumentária, como roupas de cores berrantes, mangas no pulso, esporas na cintura, mangos no pulso, mangos, o relho, né, gente? Esporas na cintura não são adequados. Não é porque tem no meu texto, no meu poema, falando do mango, do relho, da espora, de um laço, do tirador, que eu vou subir ao palco com todos estes apetrechos. Se eu quero ilustrar a minha pilcha com alguma coisa, eu vou escolher um relho para chegar e soltar próximo, vou estar apenas com o tirador, um laço, vou deixar num lado, entende? Depende da apresentação. Isso cabe num festival, certo? Mas não é visto com bons olhos num rodeio, num concurso, tá? Mas servem para desviar essas coisas penduradas, carregando, serve para dispersar a atenção do declamador, né? Eu já usei muitas vezes o pala no ombro, o pala sobre os ombros, e às vezes ele começa a escorregar, começa a cair, e isso vai nos tirar a atenção, porque começa a segurar, vai nos prender uma mão, vai nos habilitar apenas fazer o gestual com uma mão só, né? E além da atenção para segurar. O pala é uma coisa mais comum da gente ver na apresentação. Desde que eu saiba que ele vai ficar firme comigo, que ele não vai me tirar atenção, que ele não vai ficar escorregando, porque também eu não posso começar uma apresentação e daqui a um pouco cai aquele pala e eu continuo a apresentação, né? Eu não vou perder ponto na minha fidelidade, em nada, se eu não esquecer, se não me atrapalhar, mas não vai ficar uma apresentação bonita, né? A gente deixar cair alguma coisa. Então isso é muito importante. Ok? Então é isso que eu tinha para falar hoje sobre o nosso facial, gestual e postura cênica. Para a nossa próxima live nesta quinta-feira, o nosso convidado especial é o meu amigo Fábio Malcorra,
Então, conto com a presença de vocês quinta-feira, a partir das 20 horas, lá na página do CTG pelo Facebook. Muito obrigado e até o próximo.